Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai tratar família e serviço social. Confiram logo após a vinheta. Bom, para discutir o conceito família e serviço social, se faz necessário primeiro compreender o conceito de família, como ele surge, como ele se configura, como ele se transforma e como ele se estabelece hoje na contemporaneidade. O conceito de família, ele não é novo, ele não é recente. O conceito de família ele vem desde a antiguidade, especificamente na era romana, quando a família era organizada pelo pai que tinha o poder sobre vida e morte, sobre os filhos, sobre os escravos e sobre a esposa. Então, era uma unidade familiar que constituía não só uma relação afetiva, mas uma relação institucional, política e religiosa. Neste momento histórico, a afetividade não era o conceito central, né? Mas uma relação hierárquica e de poder. Então, o conceito de família, ele vai surgir na era romana, onde o conceito de família vai ter uma vinculação ligada a um patriarca, que vai ter um poder hierárquico sobre os filhos, sobre a esposa, sobre os escravos, e o principal elemento vai ser um elemento político, um elemento religioso, e não os laços afetivos como nós os compreendemos hoje numa relação familiar. Inclusive o próprio termo família, ele vem do grego do latim, que vai significar não a família como nós entendemos hoje, mas um conceito de família que envolvia o pai, a mãe, as crianças e os escravos. Então vejam como esse conceito de família ele vai evoluindo historicamente, ele vai se transformando historicamente. A partir do século IV depois de Cristo, com o imperador Constantino, a gente vai ter novas regras e novas configurações. O imperador Constantino ele vai trazer uma noção um pouco mais branda de família. Na antiguidade, especificamente romana, a gente vai ter um conceito rígido, rigoroso de família. Com o imperador Constantino, no século IV depois de Cristo, a gente vai ter um conceito mais flexível, né? Onde a gente vai ter a inserção da lógica cristã no conceito de família. Então, esta inserção de uma lógica, de um conceito cristão no conceito de família, trouxe uma certa alteração nessa percepção. Agora, o conceito de família envolve questões mais sensíveis, envolve questões mais afetivas, valores, né? E, de certa forma, sentimentos um pouco mais pautados numa lógica mais sensível, né? Na Babilônia, a gente vai ter o casamento pautado numa lógica monogâmica. E esta mesma percepção, ela vai se estender por várias outras civilizações. O casamento só era considerado legítimo se fosse um casamento monogâmico e, sobretudo, um casamento religioso. Se não houvesse a bênção de uma religião formal institucionalizada, ele não seria reconhecido. E, portanto, a família só era considerada dentro do princípio do casamento. E aí o que é que vai acontecer? Quando a gente vai avançar um pouco mais historicamente, na Idade Média, a família ela era regida exclusivamente pelo direito canônico, ou seja, a religião aí também estava muito presente. E só os casamentos religiosos eram reconhecidos. Portanto, só as famílias que tivessem organizadas, né, legitimadas por um casamento formal religioso, seriam consideradas como família especificamente. A partir de 1934, no Brasil, tinha falado contexto internacional, mundo, mas a partir de 1934, no Brasil, esse conceito vai se alterar. Em 1934, o Estado vai reconhecer que a proteção à família deve ser assegurada pelo mesmo. Então, a gente vai ter uma grande alteração. No entanto, no Brasil, em 34, mesmo o Estado, na Constituição, assegurando que a proteção à família deveria ser feita pelo mesmo, pelo Estado,
Ainda assim, a família aqui, que a Constituição reconhecia, era a família pautada no casamento monogâmico, assim como na Babilônia, regida, né, pela lógica tradicional, homem, mulher e filhos, assim como na lógica romana, lá da Constituição, do conceito latino, né, de famulus, com exceção só dos escravos, certo? Então, a gente vai ter esta configuração. A partir da Constituição de 88, o casamento não é mais uma exigência para a proteção familiar e para o reconhecimento enquanto família, o que é um grande avanço. A Constituição de 88 vai libertar o conceito de família desse atrelamento a um casamento formal, tanto religioso quanto do ponto de vista jurídico, certo? A gente vai ter agora novas formas e novos valores que vão se configurar. Agora, a Constituição Federal, ela vai considerar a família não mais como uma ligação entre grupos consanguíneos e afetivos, não, mas, enfim, é uma configuração de pessoas que estabelecem laços de responsabilidade mútua, de sentimentos afetivos que não passam necessariamente pelo casamento, o que vai ser uma grande conquista para a história da humanidade. E aí eu trago como indicação para vocês, para discutir um pouco essa questão da família e serviço social, existe um texto, Família e Trabalho, Intervenções no âmbito do serviço social, da Dalva Azevedo Gueiros, que está na revista Cielo. Ela vai dizer que a noção de família remete a relacionamentos entre pessoas que não necessariamente compartilham o mesmo domicílio, nem laços consanguíneos e de parentesco. Então, família não é mais a localização territorial e espacial numa mesma casa, no mesmo território, nem envolve laços consanguíneos, não necessariamente. Pode acontecer e pode não acontecer. Família agora vai respeitar uma concepção mais ampla de laços de afetividade e responsabilidade mútua. E aí ela vai dizer que, de acordo com o Plano Nacional de Proteção, Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, a convivência familiar e comunitária é concebida da seguinte forma, ou seja, família é um grupo de pessoas que são unidas por laços consanguíneos, de aliança, de afinidade. Esses laços são constitutivos de representações práticas, relações de obrigação mútua. Por sua vez, essas obrigações são organizadas de acordo com a faixa etária, as relações de gênero, geração, que definem o status da pessoa no sistema de relação familiar. Então, ampliou-se o leque, ampliou-se a percepção. Família tanto pode ser uma vinculação consanguínea ou uma vinculação afetiva, tem a ver também com uma relação de obrigações mútuas. Então, ampliou-se o leque. Isso é muito legal. Então, hoje, o serviço social, respeitando as transformações que o conceito de família sofreu e respeitando a configuração do conceito de família que está posto na Constituição Federal, nós concebemos que família é um conceito multifacetado. Então, existem famílias consideradas tradicionais, né, a família pautada num conceito heteronormativo, homem, mulher e filhos, mas existem também a configuração da família monoparental, só a mãe e os filhos, só o pai e os filhos, só o avô e os filhos, né? Também a família homoafetiva, ou seja, a ligação de dois homens com crianças, de duas mulheres com os filhos e diversas outras configurações, respeitando inclusive um princípio democrático, né? E respeitando, inclusive, o nosso código de ética, né? Que coloca a defesa intransigente dos direitos humanos. Então, nós reconhecemos que família tem uma vasta percepção e que qualquer indivíduo, qualquer grupo de pessoas pode se configurar como família. Nós respeitamos muito isso. Porém, nós também entendemos que a precarização dos vínculos de trabalho, por vezes, eles são os responsáveis pelo desgastamento dos vínculos familiares, né? Então, muitas vezes, uma família em situação de extrema vulnerabilidade ou de extremo pauperismo, como queira, vai ter um desgaste no seu conceito de família. Então, a mãe precisa trabalhar muito para sustentar os filhos e ela não tem com quem deixar as crianças. Então, é óbvio que isso vai ter impacto na vida desta família, né? Então, o serviço social, ele entra neste sentido para assegurar os direitos
sociais dos indivíduos e das famílias. Assegurar esses direitos com base em quê? Com base na organização de uma rede de serviços do território, que aí entra muito a política de assistência social, né? A política de assistência social, ela vai trazer e vai apresentar, dentro da sua configuração, do seu arcabouço legal, o conceito de matricialidade sociofamiliar, que vai trazer como conceito base de organização do Sistema Único de Assistência Social. Inclusive, vai colocar a mulher como a principal responsável, a protagonista, né, não só pela proteção das famílias, mas também pelos serviços e benefícios que são ofertados. Então, a mulher ela é priorizada nesses aspectos. Então, vejam como houve uma transformação, uma evolução no conceito de família. Nós vimos um pouco num contexto internacional, desde a antiguidade, desde um pouquinho de Roma, Babilônia, e depois a gente entra no Brasil a partir da Constituição de 34. Obviamente, de forma sucinta, né, para que vocês possam compreender, mas, por favor, não considerem o conceito esgotado aqui nesse vídeo, de forma nenhuma. Aqui é apenas uma síntese, né, um resumo que vai trazer apontamentos e leituras para que vocês possam aprofundar mais à frente essa discussão, certo? Concluindo agora um pouco, eu quero deixar claro que a vinculação do serviço social com a família, ela é histórica na nossa profissão. Desde a gênese da nossa profissão, o serviço social trabalha com indivíduos, grupos e famílias. Só que na gênese da nossa profissão, a nossa vinculação com as famílias se dava de uma forma conservadora, dentro de uma lógica de culpabilização dos indivíduos, dentro de uma lógica doutrinária, dogmática, vinculada aos princípios da Igreja Católica. A partir do movimento de reconceituação do serviço social, o serviço social vai começar a repensar a sua prática profissional, portanto, também a sua intervenção junto a indivíduos, grupos e famílias. Então, vai ser a partir especificamente do ciclo histórico do movimento de intenção de ruptura, que está dentro do movimento de reconceituação ou de renovação do serviço social no Brasil, o serviço social agora vai alterar a sua percepção a respeito do conceito de família. Agora, o serviço social, que bebe da perspectiva crítica, através da aproximação com os referenciais marxistas, ele vai compreender que o serviço social precisa atuar junto às famílias, no sentido de viabilizar direitos e não mais de culpabilizar estes indivíduos, compreendendo as famílias como um conceito multifacetado, que tem múltiplas determinações, respeitando a Constituição de 1988, respeitando as configurações internas dessas famílias. Então, vai ser a partir do movimento de intenção de ruptura que o serviço social agora vai ampliar sua percepção a respeito do conceito de família, respeitando as suas múltiplas determinações em consonância com a Constituição de 88 e, em seguida, com o nosso Código de Ética de 1993, no sentido de viabilizar os direitos do usuário, certo? Bom, gente, então são essas as considerações a respeito da correlação serviço social e família. Eu sugiro para vocês uma leitura também interessante da revista Serviço Social e Sociedade, a Serviço Social e Sociedade número 55, que dentro dela tem um artigozinho chamado Família e Serviço Social, da professora Regina Célia Tamaso Mioto, certo? Então, aqui dentro, vocês vão poder ter um fragmento, né, de um texto muito interessante a respeito da família e serviço social. Eu recomendo que vocês aprofundem a discussão é muito rica e, como eu já havia dito anteriormente, ela não se esgota aqui, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem. E muito obrigada por me acompanharem, né, me assistirem até aqui. Um beijo.